cara de pau dizer que a gasolina está subindo por causa dos intermediários. E o povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. Tá. Para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Olá, seja bem-vindo ao Atualiza Notícias. Recentemente, o presidente Lula fez declarações fortes sobre o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Segundo ele, o problema não é a Petrobras, nem o governo. A culpa seria dos intermediários, que estariam assaltando o povo. E ele ainda disse que, no final, a culpa acaba caindo sobre o governo. Vamos ver o que ele falou. O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Mas o mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás, de 13 litros de gás, sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que ela é entregue, independente do Estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no Estado. Então, na verdade, o povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude, sobretudo o óleo diesel. Você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Segundo Lula, o combustível sai barato da Petrobras, mas os intermediários aumentam o preço de forma absurda antes de chegar ao consumidor. O gás de cozinha, por exemplo, sai a 35 da estatal, mas chega a custar mais de 130 para o povo. Mas será que ele está falando a verdade? Quem realmente compõe o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha? Será que os intermediários são os grandes vilões dessa história ou tem mais coisa aí? Vamos ver agora uma explicação bem detalhada sobre a formação do preço dos combustíveis e entender se Lula está certo ou se ele só está tentando se livrar da culpa. O governo não, o presidente da República, Caniato, não é qualquer membro do governo, é o presidente da República. Essa pessoa que ocupa a presidência da República pela terceira vez não pode ser ignorante em relação a como é que é composto o preço da gasolina. Segundo a própria Agência Nacional de Petróleo, a ANP, diz que a formação do preço de gasolina é a seguinte: Petrobras é responsável por 39% da formação do preço de gasolina e do diesel 63%. Aí vamos aos impostos. 33% do preço é imposto. Aí como é que quebra esse imposto? Quase 10% dos impostos, 9,5% dos impostos, são impostos federais. E 24% é do ICMS. Ou seja, o preço total, o ICMS dos estados representa 24%. O resto é tudo que o governo controla, a Petrobras e impostos federais. Portanto, é muita cara de pau dizer que a gasolina está subindo por causa dos intermediários e por causa do ICMS dos estados. Daqui a pouco o governo sabe o que ele vai querer fazer? Talvez uma parceria com os postos do PCC, porque esses não pagam imposto e podem vender gasolina mais barato. É uma vergonha não falar a verdade para o povo. 90, 80, mais de 80% do preço é responsabilidade do governo federal e não dos estados e muito menos dos intermediários. Aí está. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a formação do preço dos combustíveis funciona assim: 39% do preço da gasolina vem da própria estatal, ou seja, da Petrobras, 33% são de impostos, sendo que quase 10% são federais e 24% são o ICMS dos estados.
O restante é dividido entre distribuição, revenda e outros custos operacionais. Ou seja, o governo tem controle direto sobre boa parte do preço dos combustíveis, seja pela Petrobras ou pelos impostos federais. O ICMS dos estados também tem impacto, mas dizer que os intermediários são os grandes vilões parece uma simplificação exagerada. Lula basicamente ignorou que os impostos federais representam uma fatia enorme do preço final e que a Petrobras, que é controlada pelo governo, também tem grande influência. E aí eu te pergunto, será que essas declarações do Lula são apenas uma forma de desviar a responsabilidade? Afinal, ele teve quedas recentes na popularidade e precisa melhorar sua imagem diante da população. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que os intermediários são realmente os culpados pelos preços altos? Ou será que o governo tem uma grande parcela de responsabilidade e está apenas tentando se eximir? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos discutir.